Muito bom dia a todos e a todas, os estudantes e as estudantes aqui do nosso terceiro ano do ensino médio. Mais uma vez é o professor Brandão, aqui do nosso canal, do canal de filosofia no YouTube, do professor Brandão, nas nossas aulas, né, onde eu leciono. Vamos aqui começar a nossa aula de hoje. Quero mostrar aqui para vocês, nós estamos iniciando aqui no âmbito do Plano de Estudos Tutorais do Governo do Estado de Minas Gerais, no terceiro ano, Ensino Médio Regular Diurno, o volume 7 do nosso PET. Acaba o ano, mas os PET não acabam, né? Brincadeira entre nós. Mas, vamos lá, esse é o penúltimo PET, depois vai ter o PET avaliativo final, então vamos dar uma atenção, vamos redobrar nossa atenção aqui em relação a esse último PET. Então, o que eu gostaria de colocar para vocês aqui de início é que a organização do PET 7, ela continua seguindo a lógica que a gente observa ao longo dos 6 PETs anteriores. Ela tem uma lógica mais historiográfica, já falei que isso, eu gosto muito dessa lógica historiográfica de trabalho, porque você tem a oportunidade de ver outros assuntos, outros de uma forma mais completa, os assuntos da filosofia. Então, isso me parece ser mais adequado, além, é claro, de ser uma estratégia mais eficaz para a preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, na minha avaliação pedagógica e didática. Aqui, na primeira semana, nós veremos aqui, mais uma vez, um pensador ligado ao campo da ética, que é o Lúcio Aneu Sêneca. Diga-se de passagem, que eu estava reparando, eu voltei aqui, consultei outros PETs, eu tinha a impressão de já ter trabalhado com esse tema aqui com vocês, e de fato, sim, o Sêneca está retornando aqui ao PET de filosofia, ao PET 7, ele esteve presente no PET 1 com o estoicismo romano e agora ele retorna aqui no PET 7. Aqui. Então o povo gosta muito do Sêneca. Eu também gosto, mas enfim. Vamos ver aqui então. Então, Lúcio Aneu Sêneca nasceu em Córdoba, atual Espanha, né? Estado na Espanha, em 4 a.C. e morreu em 65 depois de Cristo. Então, como eu disse, ele nasceu em Córdoba, em 4 a.C., ele é filho de nobres romanos, estudou filosofia, retórica e poesia em sua juventude, e aos 40 anos de idade entrou para o Senado romano, destacando-se por sua capacidade oratória, o que o fez aproximar das irmãs do imperador Calígula. Deixa eu dar um zoom aqui para que vocês possam também ver onde eu estou lendo. Ele foi preceptor. Preceptor é aquele que educa, né? Aquele que precede. Então, do jovem imperador Nero, né? E o Sêneca, ele se afasta, ele se retira da corte do Nero quando o próprio manda assassinar a própria mãe, né? Manda matar a própria mãe. Então, o Sêneca rompe com Nero porque via no imperador Nero a representação antítese do que a sua filosofia, do que ele escrevia, do que ele pensava, sobretudo do ponto de vista moral. Então, o Sêneca morre em 65 depois de Cristo, a mando do próprio imperador Nero, né? Então, como se estivesse antevendo certas coisas. Ele escreveu vários tratados, várias cartas, mas tem a preocupação central aqui na filosofia do Sêneca é a questão psicológica da mente humana, da ação humana e a ética, né? Essa ação
Eu falei psicologia porque essa ação humana, do ponto de vista ético, ela implica em estados mentais de alegria ou de tristeza, de depressão ou de felicidade. E há alguns tratados éticos do Sêneca que são muito famosos, né, no campo aqui da filosofia, como o da tranquilidade da alma, da brevidade da vida e a Medeia. Eu vou usar aqui, além do próprio material do PET, eu vou usar, como você sabe, materiais que eu produzo, porque enriquece aqui o nosso aprendizado, ok? Então, vamos avançar aqui, na verdade. Aqui, só para a gente se situar, Sêneca faz parte do que nós chamamos de estoicismo romano. O que foi o estoicismo romano? O estoicismo é uma escola filosófica que nasce na Grécia, é um período na filosofia antiga que é pós as grandes sistematizações de Platão, de Aristóteles, e aí você passa a ter a presença dessas escolas, o estoicismo, o epicurismo, o ceticismo, são correntes, são formas de organizar, de pensar a filosofia e também de viver, que estão presentes aqui na antiguidade, principalmente na Grécia e na Roma antiga. O estoicismo se tornou a filosofia hegemônica de Roma, porque o estoicismo tem uma preocupação muito prática. Então, vamos pegar aqui, Roma é o centro por alguns séculos, foi o centro do mundo antigo, pelo menos em termos do Ocidente, e ao contrário da filosofia na Grécia, ao contrário de Platão, de Aristóteles, dessas grandes tematizações que eu mencionei agora há pouco, o estoicismo tem uma preocupação muito prática de como a gente vive bem em situações as quais às vezes não depende de nós a forma como nós vamos enfrentar determinadas situações na vida. Então, feito essa introdução, o estoicismo é a filosofia por excelência hegemônica desse processo de virada e de transformação de Roma de uma forma republicana para o processo da tirania dos imperadores. E aí, aqui até no PET, vai aparecer assim uma sinalização aqui no primeiro parágrafo, já em relação à questão da filosofia do Sêneca. Quanto a agir humano, Sêneca deu grande importância à dimensão ética interior, negou qualquer valor às diferenças sociais e política. Todos os homens são iguais enquanto tais. Não havia filósofo estoico mais do que ele que tenha se oposto à instituição da escravidão, exaltando o amor e a fraternidade entre os homens. A gente vai ver isso aqui daqui a pouco, mas eu queria destacar aqui duas coisas. Sêneca se ocupava da forma correta de viver a vida, ou seja, da ética, da física, da lógica, viu o sereno estoicismo como uma virtude que lhe permitiu praticar a imperturbabilidade da alma, denominada ataraxia. Vou na minha apresentação aqui, porque o texto do PET está um pouco confuso. Então, vamos lá. O que é fundamental aqui do ponto de vista ético, do ponto de vista da ação? E isso nos ajuda muito a pensar, inclusive, no nosso próprio contexto. No mundo, há as coisas que dependem de nós e que, portanto, são passíveis da minha virtude ou da minha falta de virtude, e as coisas que não dependem de mim. Então, as coisas que dependem de nós, vamos pegar o exemplo de vocês que estão com o terceiro ano. Depende de vocês assistirem a minha aula, depende de vocês ver as aulas na Rede Minas, baixar o PET, ler,
estudar, para que mesmo nesse processo tão complexo e tão difícil quanto é a pandemia, quanto tem sido a pandemia do coronavírus em 2020, vocês possam aprender. O que não depende de mim, nem de vocês, nem de nenhum de nós, na verdade. A pandemia do coronavírus. Ninguém imaginou que haveria uma pandemia nas proporções como a gente enfrenta nesse 2020. Então, o mundo é dividido das coisas que dependem de nós e das coisas que não dependem de nós. As coisas que dependem de nós, nós podemos ter virtude, ter capacidade de ação, e as coisas que não dependem de nós, a capacidade de ser virtuoso nos ajuda a enfrentar essas situações que estão externas a nós. Vejamos só. Há o que depende de nós e há o que não depende de nós. Depende de nós a opinião, o impulso, o desejo, a aversão. Numa palavra, tudo aquilo que somos próprio agente. Tudo isso aqui está apontando por uma dimensão da vida humana, da nossa constituição, que os gregos não conheciam, que é a ideia da vontade. Esse é um elemento muito interessante aqui na filosofia do Sêneca. As coisas que dependem de nós, nós somos naturalmente livres, sem impedimento. As coisas que não dependem de nós são frágeis, servas, facilmente pedidas pelos outros. Então, isso é muito interessante aqui. A ideia da tranquilidade da alma, que apareceu lá no texto, aqui no nosso pet aqui. Vamos ver como é que está aqui. Sendo se ocupava da forma correta de viver a vida. Via o sereno estoicismo como a virtude que lhe permitiu praticar a imperturbabilidade da alma, denominada ataraxia. Juntamente com Marco Aurélio e Cícero, conta-se que entre os mais importantes representantes da intelectualidade romana, via no cumprimento de dever um serviço à humanidade. O que é a ideia da imperturbabilidade da alma? É um ideal que está presente nessas três correntes que eu citei, que são as correntes hegemônicas de pensamento pós as grandes tematizações de Platão e Aristóteles, o estoicismo, o ceticismo e o epicurismo. Elas não necessariamente são contemporâneas uns dos outros, mas elas cobrem ali mais ou menos o mesmo período. Que é esse processo da passagem da filosofia da Grécia para Roma, e antes aqui do triunfo do cristianismo, que vai abrir a ideia da filosofia patrística, da filosofia dos padres, vinculada à igreja. Então, ela antecede aqui e que está muito vinculado ao que a gente chama de neoplatonismo. Mas vejamos só a ideia da tranquilidade da alma. A filosofia, para o Sêneca, é uma medicina, ou seja, a alma humana é vista como o paciente, como aquele que está doente e que precisa de ser medicada. Vejamos só. O sábio é comparado ao médico que administra os medicamentos para o doente. A alma humana, os remédios, são as lições filosóficas sobre a virtude, a moral e a sabedoria. Vencer as perturbações cotidianas e alcançar a tranquilidade é a aspiração de todo sábio estoico. A paixão é o vício a doença. O filósofo é o médico da alma. A filosofia é a medicina da alma. Então, no nosso tempo, quem exercita essa ideia de medicina da alma são os psicólogos, são, por excelência, os médicos da alma. O que é a tranquilidade para Sêneca? É a alma igual e firme, benévola consigo mesmo, cheia de alegria, ininterrupta, calma, sem exaltação nem depressão. Como alcançar a tranquilidade? A ideia lá da ataraxia. A ataraxia é a tranquilidade da alma. Como a gente alcança essa tranquilidade, acho que vocês chamariam, o que nós chamaríamos de paz de espírito. Começando por compreender que o mal afeta toda a humanidade. Esse é um elemento muito importante. Por exemplo, a ideia da dimensão da pandemia. A pandemia afeta toda a humanidade. É um mal absolutamente universal. O mal é o descontentamento consigo mesmo, sendo necessário achar um remédio universal para cada um tomar a dose que for necessária. Aqui as fases da terapia do Sêneca é bem interessante. A primeira é a ideia de ser útil aos iguais e semelhantes, aprender a amar os outros, a amar a humanidade. Então, tem um trecho aqui do Giovanni Reale que mostra
importância que Sêneca dá, e só lembrando que Sêneca, na antiguidade, é um pensador que se coloca contra a escravidão, porque ele reconhecia e via a igualdade como um elemento central da humanidade. Vejam só, vou dar um zoom aqui. A natureza nos produz como irmãos, gerando-nos dos mesmos elementos destinados aos mesmos fins. Ela inseriu em nós um sentimento de amor recíproco, com o que nos fez sociáveis, deu à vida uma lei de equidade, ou seja, de horizontalidade e justiça, e estabeleceu segundo os princípios ideais de sua lei, que é coisa mais mísera ofender que ser ofendido. Ela ordena que nossas mãos estejam sempre prontas a fazer o bem. Conservemos sempre no coração e nos lábios aquele verso: sou homem, não considero estranho a mim nada do que é humano. Temos sempre presente esse conceito de que nascemos para viver em sociedade, e nossa sociedade é precisamente semelhante a um arco de pedras que não cai justamente porque as pedras, opondo-se umas às outras, sustentam-se reciprocamente e assim sustenta o arco. A passagem belíssima aqui que dá a dimensão desse contexto, desse amor pela humanidade. Isso aqui aparece aqui no texto aqui do nosso PET aqui, ó. Cadê aqui? Quanto ao agir humano, sendo que deu grande portão à ética interior, negou qualquer diferença sociais e políticas dos homens, todos os homens são iguais enquanto tais. Não havia isso filósofo histórico, e tenha se oposto à instituição da escravidão, exaltando o amor e a fraternidade entre os homens. Então, vocês acabaram de ver aqui um trecho de uma obra do Sêneca que exemplifica isso que eu falei há pouco. O segundo passo aqui dessa terapia da alma, na visão do Sêneca, é a busca pelo conhecimento, é a busca pela virtude, pela ciência, é a educação no sentido amplo do termo. E a educação, o conhecimento, a virtude, elas nos dá a dimensão e nos prepara para enfrentar todos os infortúnios, inclusive a morte. É compreender que a morte pode acontecer a qualquer momento, a qualquer um de nós, inclusive em função dessa pandemia, infelizmente, caso não tomemos os cuidados necessários, né? Devemos resistir aos infortúnios da fortuna, ou seja, daquilo que não depende de nós, da sorte, do acaso, sabendo agir abertamente quando necessário, recolher-se igualmente, mas nunca esconder sua virtude. Aí, para fechar aqui, tem uma citação aqui do Sêneca que é interessante. Sua principal filosofia, o estoicismo, é um sistema para prosperar em ambientes de alto estresse. Seu núcleo ensina como separar o que você pode controlar do que você não pode, e nos treina para se concentrar exclusivamente no primeiro. Aí vejamos só que tem uma explicaçãozinha básica, mas esse trecho aqui que eu gostaria de destacar com vocês. A duração da minha vida não depende de mim. O que depende é que não percorra de forma pouco nobre as fases dessa vida. Devo governá-la, e não por ela ser levado. Pobre não é o homem que tem pouco, mas o homem que anseia por mais. Qual é o limite adequado para a riqueza? É primeiro ter o que é necessário, depois o que é o suficiente, ou ainda, não deixemos nada para mais tarde. Acertemos nossas contas com a vida dia após dia. É belíssimo aqui e de muito valia e de grande exemplo para o nosso contexto. Aqui tem uma atividade diferente do que foi no PET 1, vejamos só. Tendo como base a filosofia de Sêneca e a realidade do século XXI, redige um texto de 30 linhas abordando as seguintes questões. São 4 elementos aqui: a função da ética em todas as esferas da vida do indivíduo, os verdadeiros amigos na vida de uma pessoa, a busca humana pela felicidade, o homem como um ser para a morte. Então, vocês relendo o texto aqui do Sêneca, esse trechinho que está aqui na página 101 e na 102, essa explicação básica aqui, acho que vocês conseguem fazer. Deem, sobretudo, uma dimensão o século XXI, os últimos 20 anos, dê, sobretudo, uma importância maior para esse contexto da pandemia, o que a gente pode, o que depende de nós, que é usar máscara, lavar as coisas, lavar as mãos, lavar as coisas constantemente quando a gente for ao mercado, usar álcool em gel, enfim, esses cuidados básicos, não causar aglomeração, esses cuidados básicos que a gente precisa ter, por exemplo, nesse contexto. Então, acho que vocês podem
partir por aqui, ok? Então, foi esse a nossa primeira semana. Forte abraço, até a próxima aula.